graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nesta noite de domingo abençoado para mais este momento de refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar a você para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Então, Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, estaremos lendo esse texto. Na minha Bíblia tem por título, Jesus acalma uma tempestade. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com eles também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos estar neste momento orando ao Senhor. Quero convidar você também para junto poder estarmos intercedendo ao Senhor nesta noite. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. E por aquilo que há de ser falado, que há de ser anunciado nesta noite. Que o Senhor possa usar o teu servo profundamente. Que a tua palavra, Senhor, alcance os nossos corações nesta noite. Ó Deus, abençoe cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor. Ó Deus, e que a tua palavra ache guarida em cada coração. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, meditando sobre esse texto lindo que acabamos de ler, sobre o tema Jesus acalma a tempestade. Meus amados, diz o texto que naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então Jesus ali, após atender aquelas pessoas, sempre Jesus estava rodeado de uma grande multidão, de muitas pessoas, querendo ouvi-lo, seus ensinamentos. E ali Jesus, depois daquele dia cansativo, então eles vão passar para o outro lado. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. E ali, meus amados, então deixando a multidão, eles os levaram no barco assim como estava. Diz o texto também que outros barcos também que estavam ali os seguiram, então foram juntos. Interessante, meus amados, que durante aquela travessia, diz o texto, que levantou-se um grande temporal. E o mar ficou agitado, e os ventos assopraram fortes, e com certeza as ondas ficaram violentas. Meus amados, para quem já esteve em mar, quando o mar fica furioso, é algo assustador. Ali, entre os discípulos, tinham discípulos de Jesus que eram acostumados com o mar, porque eles eram pescadores. E ali, meus amados, então eles estavam, e levantou-se aquela tempestade. O texto vai dizer que Jesus estava descansando, dormindo lá na popa daquele barco, depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muito atendimento às pessoas. Então, o texto diz que os discípulos, diante daquela situação que eles estavam, quando o mar está bravo, e então as águas adentrando dentro do barco, e eu creio que eles remando, e eles tentando fazer todo o esforço para também
ajudar para ver se o barco não afunda. Mas, meus amados, eles viram que todo o esforço que estavam fazendo não estava surgindo efeito. Então, eles vão acordar o mestre. Interessante que os discípulos acordaram o mestre, dizendo: Mestre, não te importa que morramos ou que pereçamos? O discípulo vai até Jesus de uma forma desesperada, porque ele está dizendo para o Senhor não está percebendo que o barco está em tempo de afundar? O Senhor não está percebendo que nós estamos atravessando uma tempestade? Eu entendo que ele foi chamar Jesus para também o ajudar, de repente, tirar a água do barco, de repente, ajudar a remar. Mas, meus amados, o texto vai dizer que ele, porém, que estava dormindo na polpa, sobre a almofada, o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Versículo 39 diz: E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e se fez grande bonança. Meus amados, Jesus, então, ali sendo despertado, ele então dá uma palavra, uma ordem ao vento, e o vento cessa. Ele dá uma ordem ao mar, e o mar se aquieta. Aqueles homens, então, aqueles discípulos que estavam ali, ficaram admirados. Mas que homem é este? Que o vento obedece à sua voz, que o mar obedece à sua voz. E ali, meus irmãos, Jesus vai dizer para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Os discípulos estavam apavorados e perguntavam ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus amados, eles ficaram admirados com o poder de Jesus, com aquilo que aconteceu, que é algo sobrenatural que aconteceu com eles. Porque, meus amados, eles estavam afundando, indefesos, eles não podiam fazer nada. Mas quando Jesus foi acordado por eles, Jesus fez tudo acalmar. Aquele momento tão difícil, aquele momento que parecia que não ia passar nunca. Que momento difícil. Por isso Jesus faz as perguntas: por que tanto medo, se eu estou com vocês? Isso Jesus estava querendo dizer para eles: por que vocês estão tão com medo, tão assustados? Eu não estou com vocês? Vocês não creem que eu sou filho de Deus? Vocês não têm certeza disso? Vocês estão caminhando comigo? Vocês têm visto tantos sinais e maravilhas? E ainda está com tanto medo? Eu estou com vocês. Meus amados, nós muitas das vezes fazemos como aqueles discípulos. Muitas das vezes nos pegamos assim também, diante de tempestades que levantam em nossas vidas. Às vezes ficamos assustados, achamos que não vamos conseguir, que não vai dar nada certo. E às vezes, meus irmãos, tentamos dar uma forcinha para Deus também, sendo que Jesus está presente. E se Ele está presente, tudo é possível. Meus amados, há tempestades em torno de nós, como aconteceu com aqueles discípulos. Né? Quantas tempestades se levantam na nossa vida, como doenças, tristeza, estresse, solidão, tentação, fracassos, acidentes, mortes, percas, separações e tantas outras tempestades também que se levantam na nossa vida e que às vezes nos fazem ficar assim como os discípulos, de às vezes levar as pessoas até Jesus e perguntar para Jesus: mas o Senhor não está vendo? Mas o Senhor não está percebendo? Olha o que eu estou passando. Meus amados, Jesus está vendo tudo. O salmista diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar.
Deus está em todo lugar. Com certeza, Ele está vendo tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo e nada vai fugir do seu controle. Porque eu entendo, meus amados, que as tempestades, elas surgem. E elas surgem e muitas vezes assustam, mas são importantes porque elas, através delas, fortalecem a nossa fé. Aqueles discípulos, depois daquele momento que eles tiveram ali, aquela experiência com Deus, com Jesus, ali naquele barco, imagine a fé deles, a confiança deles em Jesus. Então Jesus estava ali, meus amados, com aqueles discípulos, preparando eles. E aquilo ali foi mais uma etapa que eles tinham que atravessar. Meus amados, nós podemos estar fazendo, às vezes vivendo como Deus quer, e assim elas acontecem, as tempestades vêm. De repente você pode estar aí firme com Deus, caminhando com Deus, fazendo a obra de Deus, tendo uma vida com Deus, e mesmo assim as tempestades levantam. Os discípulos estavam ali com Jesus no barco, e as tempestades levantou. A obediência, meus amados, não nos mantém longe da tempestade da vida. Não nos mantém longe. Nós vamos ver, por exemplo, o rei Ezequias, um homem íntegro, um homem reto, um homem que amava Deus, amava as coisas de Deus, um homem que levou o povo de Israel a caminhar de acordo com a vontade do Senhor. A Bíblia diz que ele fez tudo quanto era reto aos olhos do Senhor. Mas um dia, meus amados, ele recebeu uma visita do profeta Isaías, dizendo para ele: olha, prepara a tua casa, porque essa enfermidade que você está com ela é para a morte. E a Bíblia diz então que ele orou ao Senhor, se colocou diante de Deus, e antes do profeta sair de lá, mandou que voltasse a dizer que ia dar para ele mais anos de vida, e também abençoar sua vida. Também nós vemos aqui, meus amados, Daniel, que era um homem que estava ali servindo ao rei, um homem íntegro, reto, um homem que orava ao Senhor, que orava a Deus, que colocava sua vida no altar de Deus. E aquele homem, o rei o amava e o queria colocar como um dos seus príncipes superiores a outros no seu reinado. Isso fez com que aqueles tramassem algo contra ele. E levaram o rei, então, a assinar um edito que durante um período de dias não se poderia clamar, invocar ou adorar qualquer outro Deus que não fosse ao rei. Daniel, quando soube que aquele edito estava assinado, o que ele fez? Ele foi orar a Deus, ele foi clamar ao seu Deus. E aqueles homens, então, o levaram diante do rei, e ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que naquela noite, os leões ficaram com as bocas fechadas, porque Deus fechou a boca daqueles leões, e Daniel saiu da cova para a glória de Deus. Então, meus amados, nós vemos que as tribulações, as aflições, as lutas, as tempestades, elas levantam. Talvez nesta noite, você que está me assistindo, esteja passando por grande luta, por grande tempestade, por grande adversidade na sua vida. E muitas vezes as pessoas ficam perguntando, por que isso, mas por que aquilo? Meu amado, tudo Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. A presença do Senhor, meus amados, não nos mantém longe da tempestade, como acontece naquele dia lá no barco. Nós podemos perder o controle da nossa fé, como fizeram os discípulos, e às vezes fazemos a mesma pergunta: mestre, não te importa que morramos? Ou poderia ter feito a pergunta: você não deveria, ou o Senhor não deveria cuidar de nós? Ou o Senhor não se importa que estejam em apuros, inclusive perecendo? As palavras de Jesus tiveram um efeito tanto sobre os discípulos como sobre a tempestade, porque Ele se importa. Ele se importa. Jesus é capaz de nos impedir de cair, de afundar sob a tempestade da vida, porque Jesus está pronto quando o invocamos.
porque Ele está perto. Jesus estava ali. Aquele barco não iria afundar. Né? Não iria afundar. Jesus estava ali naquele barco, como homem, ele estava descansando, mas como Deus, ele estava vendo tudo. Ele estava contemplando tudo. Ele estava ali percebendo como que os seus discípulos iam reagir. E ali, meus amados, naquele momento, ele pôde, então, os seus discípulos puderam ter uma experiência. Olha, mas que homem é este? Que o vento ouve a sua voz e obedece. Que o mar ouve a sua voz e obedece. Esse homem é Deus. Por isso, meus amados, nós vivemos um tempo adverso. Esse tempo da pandemia. Mas é um tempo que nós devemos viver confiando em Deus, servindo a Deus. Sabemos que muitas lutas têm surgido nesse tempo. Falta de emprego, percas, doenças, momentos de separação, quando muitos não podem estar convivendo com seus entes queridos. Quantas coisas têm surgido nesse tempo, mas nós precisamos lembrar, meu amado, que o nosso Deus, Ele se faz presente. E Ele tem todo o poder. Então nós precisamos confiar em Deus. Precisamos exercer a nossa fé em Jesus. E precisamos continuar avançando, cumprindo a missão a qual Ele tem nos confiado. Não viemos olhar para trás nem para os lados, mas continuar olhando para o alvo, que é Cristo, que é o Senhor. Todos nós, meus amados, todos nós temos tempestade de algum tipo, de alguma questão ou algum momento pode surgir na nossa vida, porque o próprio Senhor Jesus nos advertiu quando Ele disse: nesse mundo tereis aflição, tende bom ânimo, porque eu venci e vós vencerás também. Então não desanime diante das lutas, das provações, das tempestades, dos gigantes que se levantar contra você. Não se desanime. Lembre-se que há um Deus Todo-Poderoso presente junto conosco, que não dorme, que não cochila, para poder, meu irmão, acalmar qualquer tempestade, para jogar qualquer gigante por terra e para dar a vitória. Então só é vitorioso aquele que está no Senhor, aquele que caminha no Senhor. Naquela noite ou à tarde, aqueles discípulos tiveram uma experiência com Jesus. Fizeram com que eles se tornassem ali mais firmes, que a fé deles se tornasse mais robustas. Então Deus permite, meu amado, que nós passemos por experiências, e elas são importantes na nossa vida, para que nós possamos ter maior intimidade com Deus, para que nós possamos ver o agir de Deus, a mão de Deus, o cuidar de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, o sustento de Deus. Quantas? Eu sei que não é bom passar pelas provações, não é bom passar pelas lutas, ninguém gosta, mas elas são necessárias porque elas nos fazem crescer, elas nos fazem amadurecer, elas nos fazem ter mais intimidade com Deus. Com certeza, os discípulos ali, tanto ele como aqueles outros que estavam naqueles barcos ali, puderam ter uma experiência real com o Senhor. Jesus sabe, Ele se importa e com certeza Ele está no controle, nada foge. Aprendemos, meus irmãos, com as tempestades e saímos delas muito mais fortes. Que nesta noite, meu amado irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, que nesta noite, qual for a tempestade que você esteja sofrendo, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame a mim e responder-te-ei, porque Ele está perto. O salmista diz que os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Os olhos de Deus estão sobre os que o temem e os livra de todo mal. Clama a Deus. Coloque diante do Senhor. Porque seria impossível os discípulos vencerem aquela tempestade sozinhos. Eles não iam conseguir. Mas quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor acalmou tudo. Quando nós clamamos ao Senhor,
quando nós apresentamos ao Senhor as lutas, as adversidades, os problemas, colocamos nas mãos do Senhor, meu amado, aí as coisas, elas resolvem. Porque o nosso Deus não dorme, não cochila, Ele está atento a tudo. Ele está atuando e só Ele pode acalmar a tempestade. Então, que nesta noite, se você estiver passando por alguma tempestade, que você clame ao Senhor, coloque a sua vida no Senhor. Se você não está passando, continue firme com o Senhor. Porque mais tarde ou menos dia a tempestade ela vem. De alguma maneira ela vem. A nossa vida é como um barco. E nós estamos no mar, nesse mundo. O mundo é como um mar. Que de uma hora para outra as coisas acontecem, as coisas surgem. Por isso é importante que o Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. E Ele quer estar presente na nossa vida. Ele quer estar presente na sua vida. Então, meu amado, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide hoje. Convide a Jesus, que Ele entre na sua vida, que Ele dirija a sua vida, que Ele conduza a sua vida. Porque Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus esteja te ajudando e te orientando em tudo aquilo a qual você precisar. Nós vamos orar nessa noite, e eu quero convidar você para orar juntamente comigo. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos conforta, que nos consola, pela Tua palavra que, ó Pai querido, transforma, liberta, salva. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado pela vida, Senhor, dos irmãos, das irmãs, amigos, todos que participaram conosco, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Senhor. Ó Deus, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece cada um. E se há alguma, Senhor, passando por tempestade, passando por luta, por aflições, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor. Também colocamos diante do Senhor, ó Pai, cada vida, cada família. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Que essa semana as nossas vidas sejam guiadas, conduzidas, direcionadas pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado. E assim oramos, agradecido, no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.